satisfação que nós recebemos o professor Carlos Reis, né, que dispensaria a apresentação, mas como é de praxe, né, o currículo é bastante extenso, eu não vou desfilar, né, elencar toda a produção e tudo, né, que o professor já produziu, mas só pontuar que o professor é catedrático da Universidade de Coimbra, né, foi diretor da Biblioteca Nacional, né, dirige o Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra e é lá que ele coordena o projeto Figuras da Ficção. Né? Bom, e é então no âmbito desse projeto, como parte desse projeto, que nós recebemos então o professor Carlos Reis, que ficará entre nós aqui por 3 meses, né? E eu espero que essa parceria, né, com a UERJ seja bastante produtiva, né, que haja muitas trocas acadêmicas. Então, com vocês, o professor Carlos Reis. Muito obrigada pela presença de todos, dos colegas, dos alunos. Bom dia a todos e todas. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso, foi da minha responsabilidade. Quem já foi o aluno, não há aqui ninguém, sabe que eu não chego atrasado à aula, mas hoje tive um pequeno problema informático que tive que resolver, com a ajuda do Igor, que está aqui, e dos colegas, e daí esse pequeno atraso. Esta minha intervenção hoje aqui, que é a primeira de uma série que traz cá, por iniciativa dos professores Flávio Garcia e Cristina Batalha, vai durar durante cerca de 3 meses, como está previsto. Antes de dizer o que é que isso significa para mim, eu gostaria de sublinhar que a minha presença aqui se deve, em grandíssima parte, ou plenamente, ao esforço e empenhamento do professor Flávio Garcia, da professora Cristina Batalha, que se bateram com instituições financiadoras. Eu sei por experiência própria como isso é complexo, difícil, árduo, e por isso agradeço muito esta experiência que nos estão a proporcionar. E que é a experiência que eu gosto, isto é, partilhar com pessoas já com um nível de preparação apreciável, pós-graduação, aquilo que tenho estudado eu próprio ao longo dos anos. No que é o curso que está previsto, estruturado, pensado, descrito e de que hoje vou falar aqui. Agradeço também aos colegas que quiseram fazer o favor de estar aqui. Tem aqui logo na fila do Gargarejo o professor Sérgio Nazar, que é uma presença que, digamos, infunde respeito a qualquer um, mas ele sabe que eu venho aqui falar para estudantes, ele e os colegas que fizeram o favor de estar aqui. E, portanto, é para os estudantes de pós-graduação que eu, de facto, dirijo esta minha intervenção, agradecendo, como disse, a presença dos colegas, e eu vou, neste primeiro dia, dividir aquilo que vos trago aqui em 3 partes. Numa, vou fazer uma breve apresentação do curso, com os seus conteúdos programáticos, com a sua ementa que está descrita e, sobretudo, com o seu significado do ponto de vista de uma certa forma de olhar a literatura e de conhecer a literatura. Num segundo momento, eu tratarei já de vos apresentar algumas reflexões, alguns textos, algumas imagens até, que são motivo da minha reflexão. Eu gosto muito de trabalhar apoiado em textos e em imagens, porque penso que isso torna a exposição mais sugestiva e penso, sobretudo, que assim nós escolhemos elementos para depois pensarmos em conjunto. Porque é isso que está em causa aqui. Em trabalho de pós-graduação, nós pensamos em conjunto. Evidentemente que há materiais que eu trago, que eu já li, que eu já pensei, é um momento diferente de preparação, mas eu colho dos estudantes de pós-graduação também as reflexões que eles quiserem fazer e os contributos que quiserem dar. Sim. O pessoal do fundo está dizendo que está com dificuldade, parece que você não consegue usar o microfone. Está com dificuldade de ouvir. E assim ouve melhor?
Está melhor? Assim, não, porque a voz não está funcionando. Não está. Tem que falar assim? Fala. E agora? Não dá? Estranho. O pessoal lá no fundo não ouve bem ou não entende bem. São duas coisas diferentes. Eu acho que o meu sotaque português é relativamente articulado, portanto, não é questão de entender, é questão mesmo de ouvir, de escutar, é isso? Agora está bem, não está? Muito bem. Estava a dizer então e sintetizo que nesse segundo momento vou já apresentar textos, reflexões, imagens, etc. e desafiar os meus alunos para irem refletindo e fazendo as suas próprias propostas. Num terceiro momento, que será só com os alunos da pós-graduação, nós vamos ter, como aqui se diz, um particular sobre as questões de assiduidade, de avaliação, de articulação com a professora Cristina Batalha, que já deu 2 aulas, que dará outras depois, no dia célebre em que Portugal vai jogar com o Brasil aqui ao lado do Maracanã. Estaremos todos lá para assistir a grande final, espero. E, portanto, esse terceiro momento será só com os alunos, porque é uma conversa que só nos interessa a nós. Muito bem. Flávio, como é que eu faço para abrir aqui o PowerPoint? O ideal era tirar aqui da frente, eu imagino. É. A da frente só. É que existe. Aí mesmo você vai mexer. O site da UERJ, com uma emenda e com um programa, trata no fundo de uma questão que à partida é uma questão simples e que nós vamos tratar de tornar complexa. É esse o trabalho da pós-graduação. Não por maldade, mas porque este nível as coisas não são tão simples como se apresentam à primeira vista. E aquilo com que nós lidamos aqui é com 2 categorias. Com a categoria personagem e com a categoria período literário. E procuramos saber como a articulação de uma com a outra traduz representações diferentes ao longo da história da literatura. Traduz representações diferentes ao longo da história da literatura. Quer dizer, se esta grande categoria literária e narrativa, que tem na cultura ocidental, na chamada literatura ocidental, seja lá o que isso for, uma importância crescente a partir do século XVI, mas sobretudo a partir do século XVIII, esta categoria, dizia eu, vai sofrendo mutações, reajustamentos, vamos dizer até metamorfoses, de acordo com a forma como a literatura vai evoluindo. Ora, a literatura vai evoluindo em função, e esta é uma categoria operatória sobre a qual nós vamos pensar, de mudanças periodológicas. O tempo do romantismo não é o tempo do pós-modernismo, o tempo do pós-modernismo é diferente do tempo do realismo, as formas literárias mudam e a construção da personagem também muda. É esta, a traços largos, a ideia deste curso. Observar as mudanças de representação de uma grande categoria literária em função das mudanças mais amplas da literatura que nós podemos, digamos, representar em torno de uma categoria discutível, e vamos discuti-la, que é a categoria de período literário. Trabalhamos assim, vamos ver se é o que interessa, em função de uma espécie de dialética que eu vou representar nesta imagem que aqui está. Toda a gente reconhece aquelas figuras que ali estão, mesmo que não tenham lido o Dom Quixote e o Sancho Panza, e o Dom Quixote de Cervantes. Toda a gente reconhece ali Dom Quixote e Sancho Panza. Isto conduzir-nos e conduzir-me-á noutro momento, numa aula magna que está prevista também, a um conceito que é o conceito de sobrevida da personagem. Quer dizer, como é que até hoje
nós dizemos de alguém que é uma figura quixotesca, mesmo que não tenhamos lido Dom Quixote, há aqui uma sobrevivência da personagem, uma sobrevida da personagem que está a pensar. Mas esta imagem que nos traz também é outra coisa. Esta é uma gravura de um artista francês do século XIX. A gravura é de 1858 e o artista chama-se Gustave Doré. E ela é uma gravura que é extraída de uma edição de luxo do Dom Quixote, publicada no século XIX. Haveria várias coisas a dizer sobre isto, muito para além da imagem propriamente dita. Por exemplo, uma que diz respeito à forma como as condições materiais da representação ou das representações interferem na reelaboração das personagens. Uma personagem no tempo do Cervantes, quando Cervantes publicou o Dom Quixote em 1605, uma personagem era uma entidade descrita por palavras. Podia ser pintada, dificilmente era reprodutível e, portanto, ficava quase só reduzida àquilo que as palavras diziam dela. No século XIX, as artes gráficas desenvolveram-se consideravelmente e começaram a permitir edições ilustradas. Edições ilustradas que eram compradas, sobretudo pela burguesia culta, que fazia dessas edições ilustradas mais ou menos o mesmo que nós fazemos hoje dos ecrãs de plasma de TV. Quer dizer, era de bom tom e mostrava poder aquisitivo ter em casa, em cima da mesa da sala, a mesa de café, a mesa de chá, uma edição ilustrada do Dom Quixote, ou do Paraíso Perdido, ou da Divina Comédia. E estou-me a referir a edições várias que foram feitas na época, que foram objeto justamente de representações ilustradas. A burguesia não lia o Dom Quixote, mas tinha ali aquelas gravuras que de vez em quando folheavam, observavam e comentavam. Há uma cena muito engraçada no Primo Basílio, a propósito de uma edição que havia em casa da Luísa e do Jorge, no caso era a Divina Comédia, exatamente a Divina Comédia, do Dante, e a Dona Felicidade comenta com o Julião e com o Conselheiro Acácio uma gravura um pouco ousada que lá estava. Bom, isto portanto para dizer que a materialidade das representações vai interferindo no destino das personagens em função de cenários que são cenários pericológicos. E portanto, quando nós olhamos para o romantismo e para a forma como o romantismo trabalha as personagens, nós temos que ter em conta também isto. E temos que ter em conta quem lia e quem não lia, e temos que ter em conta os índices de analfabetismo e todo esse conjunto de fatores exteriores, em princípio, à literatura, mas que diretamente interferiam na evolução da literatura e das personagens. Nós podemos avançar e voltamos a olhar para uma gravura em que de novo reconhecemos as mesmas personagens, mas o traço agora é completamente diferente e a própria circulação da imagem é completamente diferente. Esta é uma gravura de Pablo Picasso, de 1955. Nós já não a relacionamos com o romantismo. Se quiséssemos, nós podíamos, voltando atrás, dizer que há toda uma figuração romântica na forma como as personagens são aqui representadas, ao passo que, neste caso, essa figuração romântica desapareceu e o que aqui aparece ainda é alguma coisa que provém do tipo de representação vanguardista em que a figuração, isto é, a representação figurativa, começa a ser posta em causa, mas continuamos a reconhecer as personagens Dom Quixote e Sancho Panza. Esta representação das duas personagens, de 1955, foi feita por uma ocasião de uma efeméride dos 350 anos da publicação do Dom Quixote. E é em torno disto, não apenas ou não tanto das artes plásticas,
mas das várias conformações que ao longo dos tempos as personagens vão sofrendo e que são bem ilustradas, penso eu, por estes dois casos e que seriam por muitos mais. Estas duas personagens são talvez as personagens mais representadas em toda a história da literatura, em edições ilustradas, em filmes, em peças de teatro e por aí fora. Há, portanto, aqui dois conceitos correlatos. Repito e sintetizo. O conceito de personagem e o conceito de período literário. E do que se trata é da configuração da personagem. Naquela expressão configuração já está, pelo menos, inserida a noção de figuração que havemos de falar aqui e noutras intervenções que hei de ter ao longo destes 3 meses. Vamos valorizar sobretudo textos do século XIX e do século XX. Já vou comentar aqui e explicar por que razão os escolhi. E essa razão tem que ver com alguma coisa que já aludi de passagem. É que o século XIX e o século XX são o tempo por excelência de construção das grandes personagens ou de grandes personagens da literatura mundial. Outras vinham de trás, como o próprio Don Quixote, mas a Ana Karenine, o Conselheiro Acácio, a Ana Osório de Barrenta, a Emma Bovary, o Père Goriot, o Ulisses de Joyce, a Belimunda do Saramago, todas essas grandes personagens da literatura ocidental e, evidentemente, do Brás Cubas e do Dom Casmurro, que são personagens da literatura do século XIX e do século XX. E trataremos de ponderar estas mudanças, tendo em atenção fatores de periodização. E estes fatores de periodização, isto é, aquilo que faz um período literário, estes fatores de periodização vêm normalmente de fora ou do exterior da literatura, de um certo exterior da literatura, e envolvem muitos elementos como estes que aqui estão. Destes que aqui estão, eu gostaria sobretudo de sublinhar o significado que tem para mim as orientações doutrinárias. O que é que eu chamo de orientações doutrinárias? A literatura reflete sobre si mesma. A pintura, às vezes, também reflete sobre si mesma. Alguns pintores pintaram-se pintando. Mas a literatura tem uma especial vocação, pela sua natureza de fenómeno verbal, para se pensar a si mesma. Os românticos pensaram o romantismo, os realistas pensaram o realismo, os naturalistas pensaram a ideia de personagem, o modernismo pensou a ideia de personagem, e assim por diante. Orientações doutrinárias são então essas reflexões que nós encontramos na própria época, às vezes até saídas de polémicas literárias, e que nos fazem perceber como a literatura se foi fazendo nessa mudança constante. E, portanto, aqui estão, de facto, os grandes tópicos da nossa reflexão ao longo destas sessões, em que estudaremos alguns casos. O que são os estudos de caso? São as obras para as quais nós vamos olhar, onde vamos observar esta tripla articulação: história literária, período literário, personagem. História literária também, porque ela é o enquadramento problemático. E eu já vou tentar dizer porquê problemático para esta viagem que vamos fazer. Trabalharemos com a bibliografia ativa, isto é, os tais casos em torno dos quais nós nos colocaremos para tentarmos observar como este mudar constante se vai processando. Eu devo dizer, faço aqui um parênteses aos meus alunos que aqui estão, que eu não tenho que se preocupar muito em escrever o que é que a literatura está, porque eu sou tão generoso, que depois passo este PowerPoint a PDF e mando por mail a quem eu quiser, ou disponibilizam uma plataforma, alguma coisa desse tipo. Portanto, não se preocupem em estar a escrever tudo e até nem se preocupem em ouvir tudo se acharem que é muito chato. Mas façam todos os homens que estão com atenção. Isso é muito importante. Bom, o nosso primeiro caso é o caso central na literatura romântica portuguesa do século XIX. É as Viagens na Terra. E este é um caso fundamental porque, não apenas porque nas Viagens Garrett construiu algumas grandes personagens, mas também porque nas Viagens Garrett refletiu normalmente em tom crítico, e às vezes até autocrítico, sobre o romantismo, sobre os excessos do romantismo, sobre a retórica do romantismo,
sobre aquilo que permitia problematizar a condição de ser do sujeito romântico e da personagem romântica. Não podia faltar num curso destes Machado de Assis, evidentemente. Eu sou um leitor quase compulsivo de Machado de Assis. Podia contar aqui, mas no privado da aula com os meus, é um privado bastante grande, porque tantos alunos que estão aqui, não é? Não é comigo com muita gente. Tenho de contar o que foi, há muitos anos já, a minha revelação absolutamente fulgurante de Machado de Assis. Dom Casmurro é, do meu ponto de vista, um romance absolutamente crucial para se ler o desgaste e a subversão da retórica realista. O desgaste e a subversão da retórica realista. À primeira vista, e aparentemente, é um romance de adultério, e os romances de adultério foram romances muito frequentes na literatura realista e naturalista, só que, como é bem sabido, o registro narrativo, o contrato narrativo que neste romance se encontra, já está para além. Foi a retórica convencional do realismo de Balzac, de Flaubert, de Essa de Queiroz, etc, etc. E, de novo aqui, a personagem ocupa um lugar fundamental. Não por acaso, a personagem dá título ao romance. Não por acaso, o nome da personagem não é aquele é uma alcunha, um apelido, como aqui se diz, e nos Açores também. E não por acaso, o Dom Casmurro envolve na representação da personagem um elemento extremamente interessante, que se vai encontrando cada vez mais na literatura a partir do século, a partir do realismo, que é o retrato. Embora o retrato já apareça nas viagens de Garrett, como talvez ainda hoje aqui tenhamos oportunidade. E não falta aqui, evidentemente, Essa de Queiroz. Não o Essa de Queiroz convencionalmente e institucionalmente realista, que esse é conhecido e esse cumpre, em muitos aspectos, os protocolos da construção de uma personagem realista. Só um exemplo, há pouco falei em Quixotesco, para dizer que o Dom Quixote passou de uma ficção para o nosso cotidiano, em que nós vemos, por sinal, e talvez cada vez menos figuras quixotescas, mas ainda algumas, apesar de tudo. Mas isto também aconteceu com Essa de Queiroz. Quando nós dizemos de alguém que está emocionado, que é uma figura acaciana, nós estamos a reencontrar em alguém os traços de uma personagem que Essa de Queiroz criou, chamada Conselheiro Acácio. Curiosamente, no seu tempo, Essa de Queiroz não teve a ousadia de criar o adjetivo, usou o adjetivo conselheiral, mas depois o que a tradição literária, crítica, exegética consagrou foi o adjetivo acaciano. Aqui o caso é diferente, porque a correspondência de Frederico Mendes não é um romance. Ou não é um romance convencional. É uma recolha de cartas, com uma introdução narrativa. Uma recolha de cartas atribuída a um amigo deste Frederico Mendes e que, enquanto recolha de cartas, vai fazendo, de vez em quando, as suas incursões pelo realismo. Vai fazendo as suas incursões pela construção de personagens. Embora, e isto trataremos na altura certa, o protagonista da correspondência de Frederico Mendes, o tal Carlos Frederico Mendes, tenha sido um cético, contestatário absoluto relativamente à hipótese de escrever realismo. É curioso neste aspecto, estas duas obras, bem no final do século, o Dom Casmurro e a correspondência de Frederico Mendes, cada uma da sua forma, desconstrói o realismo e desconstrói os modos de fazer personagem do realismo. Graciliano Ramos é, evidentemente, um outro caso, e o romance Vidas Secas é um romance que, inclusivamente, teve uma grande importância, tal como outra literatura de Graciliano Ramos, teve uma grande importância na configuração de um outro período literário na história literária portuguesa, que foi o neorrealismo. Há uma espécie de trânsito
muito fluido nesta época, anos 30 e anos 40 do século XX, entre a literatura brasileira chamada literatura nordestina e o neorrealismo emergente em Portugal. E esse trânsito passa pela construção de personagens absolutamente degradadas do ponto de vista social e que são, evidentemente, o resultado também de um certo posicionamento ideológico relativamente à construção do romance, à representação realista do ideal e à construção da personagem. Esse posicionamento ideológico é absolutamente decisivo para se entender como as coisas se passam neste momento. Por fim, Lídia Jorge e A Costa dos Murmúrios. O romance A Costa dos Murmúrios, que é, a meu ver, um dos romances mais importantes da literatura portuguesa do fim do século XX, vamos dizer da literatura portuguesa a que chamamos, com alguma propriedade, mas voltaremos a isto, pós-modernista. Curiosamente, coincidentemente, foi publicado no mesmo ano de um outro importante romance português da época, As Naus de António Antunes, também de 1988, e ambos tratam de uma questão que é uma questão crucial, dramática, historicamente muito aguda da nossa portuguesa vivência do fim do século XX, que é a memória da Guerra Colonial e a memória de um império desfeito. Ambos os romances, e no caso A Costa dos Murmúrios, fazem, de facto, uma espécie de balanço ficcional barra histórico do que foi esse tempo. E a traços largos é este o conjunto de elementos de reflexão que eu vos trago aqui e que vos trago aqui com o propósito, é esse, julgo eu, o propósito que deve agir um professor de literatura em pós-graduação, de vos inquietar, não de vos acalmar, de vos inquietar, de vos surpreender, de vos desafiar, de vos propor, de facto, questões que depois levem, ou que se articulem, ou aquilo que se está a fazer em dissertações, em teses, etc. E, portanto, é neste conjunto de referências que nós vamos aqui mover-nos. Devo dizer que, para além disso, e também vou passar isso em suporte eletrónico, está descrita, inventariada na emenda do curso, uma bibliografia de teoria e história literária, que não quero que seja assustadora. Eu sei que os meus alunos têm sempre uma grande preocupação em relação a isto. Nós falaremos disto depois na tal conversa em particular que vamos ter, mas já vou dizendo que qualquer bibliografia não é necessariamente para ser lida toda, nem para ser toda ela ignorada. É para ser consultada na medida em que isso é necessário. Mas disto, como digo, falarei depois noutro registro e noutro. Por agora, gostava já de entrar nas questões que aqui me trazem. Para isso preciso mudar aqui o PowerPoint. Exatamente como eu faço isto. Ali, assim. Olha, agora estou indo bem, não estou? Está ótimo. Maravilha. Bom, entrar nas questões fundamentais que aqui nos trazem, mas antes pergunto se há perguntas, se querem levantar alguma questão, se querem pedir algum esclarecimento, se preferem deixar, estou evidentemente a dirigir aos alunos em especial, se querem deixar isso para a nossa conversa daqui a pouco. São todos alunos de pós-graduação? Não? Tem alunos de graduação também, é? Estão a começar a ver como é bom ser aluno de pós-graduação, não é? Isso mesmo, a ideia é essa. Mas tem muitos alunos de pós-graduação aqui. Temos que exportar alguns para Portugal. Nesta altura há muitos estudantes brasileiros em Portugal. Há pouco eu comentava com a colega, a professora Cristina Batalha,
que na minha universidade, que é a Universidade de Coimbra, nós temos nesta altura 2.000 estudantes brasileiros. Para uma universidade que tem 20.000 estudantes, são 10%. É a maior universidade brasileira no estrangeiro, é a Universidade de Coimbra. E, tanto quanto eu sei, dão-se todos muito bem lá. Inclusive, o meu curso que terminou no primeiro semestre, lá o semestre começa em setembro e acaba em dezembro, num seminário de mestrado e doutorado, em 14 alunos, metade eram brasileiros. E num curso de estudos narrativos, mestrado em jornalismo e comunicação, em 30 alunos, metade eram brasileiros. Portanto, eu, claramente, às vezes dou aula em português de Portugal e em português do Brasil. Vou traduzindo os termos quando é necessário, para não haver confusão. Aqui, se for preciso, também posso fazer isso. Mas, por enquanto, mantenho o português. Ora bem, gostava agora de entrar numa reflexão mais concentrada, começando por problematizar ou reproblematizar a história literária. É evidente que este panorama que eu vos tracei e esta viagem na companhia de algumas personagens, desde o romantismo até ao pós-modernismo, tem um pano de fundo histórico-literário. Quer dizer, esta viagem está condicionada pela noção de que a literatura muda em função de circunstâncias históricas e de que é preciso ter isso em conta. Mas eu quero problematizar isto também para que, antes de mais, evidentemente, se não pense que este é um curso à moda da história literária dos anos 50 e 60, e eu ainda apanhei os restos dessa história literária. Quero problematizar isto para mostrar que não é essa história literária que se faz, mas que é um outro tipo de enquadramento histórico-literário que aqui está em causa. E para isso, vou pedir que olhem para alguns textos. Eu não sei se lá atrás conseguem ler o texto. Agora sim, vou pedir que leiam antes de nós comentarmos. Muito bem. Este texto, como está ali indicado, é um texto de Alexandre Herculano, publicado em 1834. Alexandre Herculano é, no romantismo português, o outro. O primeiro é o Garrett, o Herculano é o outro. Eu hei de falar ainda aqui, talvez, numa forma de construção da história da literatura que tem muito a ver com estas configurações de escritores aos pares. Machado de Assis não existe sozinho, existe a par de José de Alencar. Fernando Pessoa não existe sozinho, existe a par de Mário de Sá Carneiro. Estas dualidades deixamos-las para o próprio. Alexandre Herculano reflete muito sobre o romantismo. O facto deste texto ser um texto datado de 1834 significa que Herculano estava a pensar, a escrever e a dirigir-se ao seu público no ano em que terminou ainda em plena guerra civil, que fraturou a sociedade portuguesa de uma forma extremamente violenta ao longo de décadas no nosso século XIX. E, portanto, era um momento para Herculano dizer duas coisas. Uma, o romantismo não se entende sem liberalismo, que é como quem diz, o romantismo não se entende sem a sua ligação, seja a favor, seja contra
grande sistema de pensamento a que chamamos de liberalismo. E outra coisa, o romantismo em Portugal está atrasado. Herculano tinha uma admiração discreta por Garrett. Entre os dois houve algumas divergências, que eram também divergências, evidentemente, de temperamento. E a primeira é de fisionomia. Acontece com a dupla Herculano-Garrett, o mesmo que acontece aqui no imaginário da história do Brasil, com a dupla Dom Pedro I e Dom Pedro II. Esta gente deixou retratos, muito poucos, olhando para Herculano e olhando para Garrett. Parece que Herculano era mais velho que Garrett, mas era mais jovem, 11 anos. Tal como vocês dizer que eram para Dom Pedro II e parece o pai de Dom Pedro I. Efeitos do retrato. E este efeito em Herculano não vai contra o facto de ele ser, de facto, uma personalidade mais sisuda, mais austera, mais severa, em muitos aspectos. Não tinha nada do dantismo, da capacidade de inventiva, da capacidade de subversão que tinha Garrett. Mas já reconhecia em Dona Branca e no Camões o caráter inovador que eles tinham tido. O Camões tinha sido publicado em 1825 e a Dona Branca em 1826, quando Garrett estava no exílio. E apareceram, como aqui se diz, nas páginas da nossa história literária, sem precedentes que os anunciassem. E assim ficaram. E de facto foi preciso avançar até à década de 30 para que a literatura portuguesa realmente fosse uma literatura que se pode dizer com uma marcação romântica forte. Isto porquê? Também porque Portugal era e é um país periférico, onde as modas literárias chegavam atrasadas. Deixem-me dar-vos apenas este dado. Em 1810, Madame de Staël publicou, uma grande escritora francesa, a sua obra de referência sobre a literatura, chamada justamente de la littérature, acerca da literatura, etc. 1810. Em 1810, uma escritora francesa refletia sobre a literatura romântica, a do Norte e a do Sul. Como a do Sul, do ponto de vista do romantismo, estava mais atrasada, como a do Norte, do ponto de vista do romantismo, estava mais avançada. 1810, no ano exatamente em que nasceu Alexandre Herculano. Quer dizer, Herculano nasceu quando a literatura romântica europeia já estava adiantada. E é isso que ele nos diz aqui. As guerras que houve em Portugal retardaram, juntamente com o nosso caráter periférico, a expansão do romantismo. O que isto significa também é o seguinte: não se pode fazer a história literária do romantismo só pelos escritores literários propriamente ditos, é preciso fazê-la em função dos movimentos intelectuais, culturais, ideológicos, que de uma forma, neste caso, relativamente retardada, chegaram a Portugal a partir dos anos 20 e, sobretudo, a partir dos anos 30. E agora chamo a vossa atenção para este texto de Garrett. Garrett, bosquejo da história da poesia e língua portuguesa. Esta palavra bosquejo caiu completamente no esquecimento. É uma espécie de um esboço, de um resumo, de uma tentativa da história da poesia e língua portuguesa. O que é que isto me traz aqui, do ponto de vista da história literária, em relação com o romantismo? A noção de que o romantismo valorizou a literatura nacional. Quando nós hoje dizemos literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura francesa, literatura inglesa, estamos a usar conceitos que não existiriam se não fosse o olhar romântico sobre a literatura. E sobre a literatura, do ponto de vista da sua condição identitária. Só direi que a influência de Camões na nossa poesia e em toda a literatura portuguesa foi tal desde então até hoje. Ainda não se foi tal que, desde então até hoje,
ainda se não deixou de sentir. Quer dizer, Camões é uma presença constante na nossa história literária, tanto assim que Carrete, um ano antes, em 1825, tinha publicado um poema cujo protagonista era precisamente Camões. Mas o que isto significa também é o seguinte: a literatura do romantismo é também a literatura da língua nacional, da identidade nacional, dos escritores que traduzem essa identidade nacional. E a história literária do romantismo não se pode fazer à margem destas noções e destes conceitos. Professor, Diga. você falou aquela imagem do Dom Quixote que a gente tem, né, projetada bastante. A imagem que a gente tem é Camões salvando Exatamente. Lusíadas, Amado, né? Episódio, sim senhora, episódio que talvez seja até fictício. Sim, Mas icônico. fica bem na biografia de Camões. Eu fiz uma conferência há uns 2 anos que está publicada justamente acerca de, em parte, acerca de Camões como personagem ficcional, acerca do escritor como personagem ficcional, porque os escritores foram personagens ficcionais quando se fizeram a si mesmos como personagem. Carrete foi um caso, Fernando Pessoa também, fizeram-se todos eles personagens ficcionais, e Camões foi feito por outros, que inclusivamente trataram de construir episódios como esse, aquela do Camões nadar com os Lusíadas num braço e nadar com o outro braço. Quer dizer, o homem era nadador olímpico, não é? Para conseguir aquela proeza extraordinária sem molhar o poema, não é? Custa um pouco a crer. Camões realmente parece que naufragou na foz do rio Mekong. Agora, que tenha salvado os Lusíadas assim, é muito mais duvidoso. Em todo o caso, os Lusíadas foram precisos. E nesta mesma linha, gostava de chamar a vossa atenção para um texto que é mais conhecido, evidentemente, que vocês conhecem melhor do que eu. Bem, o que isto continua a significar, e repito, este texto é um texto conhecido, é que não há constituição de uma literatura ou de um movimento literário, mas aqui Machado de Assis fala da constituição da literatura brasileira, sem uma componente ideológica, sem uma componente política, sem uma componente histórica. Em Portugal, quando este texto é apresentado, é preciso explicar aos meus alunos portugueses o que é o 7 de setembro e o Campo de Ipiranga. Aqui não é. Num lado e no outro, é preciso sublinhar, ou convém sublinhar, o seguinte: é que esta construção de uma literatura nacional deve-se em parte a atos políticos, mas esses atos políticos só por si não são suficientes. Há um outro tipo de afirmação identitária da literatura, que se relaciona obviamente com a afirmação identitária da nacionalidade, mas que só por si não é suficiente, essa afirmação identitária da nacionalidade, para construir uma literatura.
Talvez ainda hoje se volte aqui a falar do significado que tem na sequência deste texto, que é um texto ainda de um Machado de Assis relativamente jovem. Na sequência deste texto, o facto de Machado de Assis ter sido o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, coisa que tem um significado institucional de emancipação de uma literatura nacional relativamente, no caso, à literatura portuguesa, da mesma língua, que é evidente. O que não é tão evidente no texto, e que é um aspecto interessante, e reparem que Machado de Assis fala aqui na tradição romântica da jovem literatura brasileira, noutros passos deste texto afirma, como se sabe também, a necessidade de ela superar aquela dimensão indigenista que tinha tido, se transformar numa literatura mais cosmopolita, e nós sabemos o contributo importantíssimo que Machado de Assis deu para isso. Tudo isso em relação direta com a história do Brasil, com o cenário do Brasil, e é o cenário do Brasil que está ali implícito quando se cita um grande pintor romântico brasileiro chamado Porto Alegre. Ora bem, tudo isto não diz ainda uma outra coisa que o texto não diz e que é extremamente curiosa, é que este texto não foi publicado no Brasil. Este texto foi publicado num jornal em língua portuguesa em Nova Iorque. Foi publicado, por assim dizer, de fora para dentro. Era um jornal, depois trago-vos o título do jornal, agora não tenho presente. Era um jornal de um magnata brasileiro que vivia em Nova Iorque e que resolveu publicar um jornal em português, coisa extraordinária naquela época, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. E, portanto, é ali no exterior que Machado afirma a condição nacional de uma literatura falando, como vos disse, de fora para dentro. Como estão a ver, e é isto que eu quero sublinhar, a construção de uma literatura deve muito a circunstâncias de ordem histórica e leva a uma certa configuração, a uma certa imagem, eu diria até um certo imaginário. Aqui está o texto que eu vos falava há pouco, que confirma isto e que eu gostava que lessem. Ora bem, este Virgílio Ferreira, deixem-me dizer, para quem é menos familiar com a literatura portuguesa contemporânea, é um importante romancista do século XX, morreu há uns 10 anos, ou coisa assim, ou talvez um pouco mais, que esteve no seu princípio ligado ao neorrealismo, depois afastou-se do neorrealismo e tem uma larga produção ficcional, também ligada ao existencialismo, ao novo romance. Virgílio Ferreira foi um daqueles romancistas que teve sempre o talento ou a habilidade, seja lá for, para se adaptar às modas do tempo. E deixou um volume de diários, a que chama Conta Corrente, onde fez uma série de reflexões, muitas vezes sobre literatura, às vezes até em tom um bocadinho agreste, e sempre com uma pequena vaidade oculta, ou às vezes evidente, como aparece neste texto. Mas basicamente o que ele nos diz é isto. A imagem que nós temos da nossa literatura é uma imagem dualista e às vezes até conflitual. Em Portugal, muita gente ou é camiliana ou é queirosiana. É uma espécie de fla-flu da literatura portuguesa. Desculpem os adeptos do meu Vasco, mas realmente o fla-flu é importante como construção deste imaginário. E Herculano, por assim dizer, opõe-se a Garrett. E Mário de Sá Carneiro tem aspectos bem diferentes de Fernando Pessoa, embora tenha alguns semelhantes, e assim por diante. Reparem que
Virgílio Ferreira desenvolve todo o seu raciocínio para no final dizer, atenção, eu também faço par com a Agostina Bessa Luís. Eu também sou um dos grandes escritores da literatura portuguesa. O que daqui fica é o seguinte, e é este ponto que eu quero chegar. A história literária constrói um imaginário de palavras feito de imagens, às vezes de estereótipos, valorizando autores e obras e desvalorizando outros. Portanto, como tal, a história literária envolve algumas falácias, alguns erros, algumas falsificações, que muitas vezes são devidas até à sua função pedagógica. Quando eu tenho que ensinar um curso de literatura brasileira, não posso ensinar toda a literatura brasileira, tenho que escolher. E nisso que escolho, já estou a dar uma imagem da literatura. Que é como quem diz, a história literária tem os seus limites, tem o seu alcance também, mas ela favorece um certo conhecimento, uma certa forma de conhecer a literatura. E, para nos entendermos, eu distinguiria, de uma forma inevitavelmente esquemática, na forma que a história literária tem de se aproximar da literatura, duas dimensões. Uma dimensão explicativa e uma dimensão filológica. A dimensão explicativa é hoje uma dimensão, em muitos aspectos, superada. A dimensão filológica é hoje uma dimensão, em muitos aspectos, ainda pertinente e necessária mesmo. Vamos dar alguns exemplos. Quando eu digo que a história literária tem uma dimensão explicativa, quero dizer com isto que uma grande interrogação que a história literária faz é de onde vêm os textos? Qual é a sua origem? A explicação mais primária para isto, hoje superada também, é que vem da biografia do escritor. O escritor foi assim, e portanto os escritos que ele escreveu batem certo com o que o escritor foi. É isto que se chamou, em certa altura, ou a partir sobretudo dos anos 40, 50, do século XX, a falácia biográfica. Quer dizer, a biografia não explica necessariamente a obra do escritor. Porque entre a biografia e o texto, digamos que se intrometem muitos filtros, muitos fatores de discussão, muita retórica metafórica, alegórica, etc., que dificilmente permitem ver o texto como uma projeção linear da biografia. E, contudo, isto já foi feito, isto aconteceu, e houve historiadores da literatura que estudaram os escritores como se eles fossem verdadeiras personagens de ficção relacionadas com as outras personagens que criavam. Não é isto que eu quero dizer. Ou seja, a falácia biográfica faz com que o escritor que nós conhecemos tenha que ser conhecido minuciosamente na sua biografia para podermos ler os textos. O que é, repito, uma limitação que nós podemos até denunciar simplesmente com esta pequena maldade. Como é que eu faço quando trabalho num texto cujo autor desconheço? Há muitos textos na história da literatura mundial cujo autor nós desconhecemos. Nós não sabemos exatamente quem é o Lázaro de Torres, fundamental novela picaresca do século XVI espanhol. Como é que fazemos aqui? E, portanto, esta falácia biográfica tem a perna muito curta, como aqui se diz. Uma outra falácia que esta dimensão explicativa também suscita é a falácia intencional. Isto é, o erro do intencionalismo. Nós lemos no texto aquilo que supomos que o autor quis escrever. Acontece que, psicanaliticamente, muitas vezes nem ele sabe o que quis escrever. E ir atrás da intenção é ir atrás de um fantasma que é impossível, do ponto de vista metodológico, de captar com nitidez e com segurança. E, no entanto, isto fez-se. Esta dimensão explicativa da história literária
que pergunta de onde vêm os textos, ou que pergunta qual é o propósito do autor, qual é a intenção do autor, e que gera este tipo de equívocos, está relacionada também com outros aspectos do estudo que a história literária leva a cabo, ou levava a cabo sobretudo, como, por exemplo, o estudo das influências e o estudo das fontes. De novo, para explicar de onde vem o Crime do Padre Amaro. O estudo das fontes diz que o Crime do Padre Amaro vem de La Fonte, lá de Borreiros ou lá. Ou o estudo das influências. Quem influenciou Garrett ao escrever as viagens? Por exemplo, Sterne, no século XVIII, que é uma coisa diferente da fonte. Tudo isto no quadro dessa ideia de explicar de onde vem este texto. A outra dimensão, que é uma dimensão ainda pertinente, a dimensão filológica, faz esta pergunta muito simples, mas às vezes muito difícil de responder. O texto é mesmo este? Ou seja, o texto que o autor deixou como sua última vontade é mesmo este? E faz outras perguntas mais complexas. Como é que o autor chegou a este texto? Que textos anteriores escreveu? Que emendas fez? Porque é que emendou da segunda edição para a terceira? Afinal de contas, qual é a sua vontade última? Não é raro, e nós podemos ver isso mesmo, podíamos ver até há pouco, já digo porquê, com as viagens da minha terra, e podemos encontrar duas edições que tinham diferenças de uma para a outra. Como sabem, em muitos textos o adjetivo a mais ou a menos perturba e altera os significados que lá estão. Professor, Diga. eu vi na semana passada uma colega nossa, mestrado, defendeu um professor aqui, orientado no Sérgio Mazar, as 3 edições de essa de Queiroz, do Crime do Padre. Quero essa tese. Muito interessante. É isso, Sérgio. Quero ter essa dissertação. Ela trabalhou justamente. Muito bem. E ela trabalhou com a edição crítica? A segunda e a terceira, né? Sim. A primeira ela pegou na revista Ocidental. Mas por perguntar se trabalhou com a edição crítica da imprensa nacional. Então está salva. A segunda e a terceira. É. E a primeira ela pegou na Exatamente. na internet Deve estar digitalizado. Mas deixem-me já agora aprofundar um pouco o que disse aqui, como é o nome? Elizabeth. Elizabeth é estudante, é professora? Esse estudante. É estudante. Mas um dia será professora. Devo dizer que não é a profissão mais bem paga do mundo. Mas, apesar de tudo, eu tenho um amigo da USP que diz que a profissão do professor é uma profissão da ordem da perversão pedagógica. Quer dizer, a gente é mal pago, mas gosta. Não é? Bem, o que a Elizabeth está a dizer é o seguinte: essa de Queiroz publicou em 1875, numa revista, a Revista Ocidental, uma versão muito imperfeita do Crime do Padre Amaro. O seu primeiro grande romance. Não gostou daquilo, aliás, quis interromper a publicação, não conseguiu, ou fez de contas que quis interromper, isso é uma outra história ainda. E em 1876 publicou a primeira edição em livro. Livro grosso. Tinha o Crime do Padre Amaro, cenas da vida devota e abaixo, edição definitiva. Não era nada definitiva. Olhou para aquilo, não gostou, com razão, e voltou a escrever tudo. E em 1880 publicou a terceira versão do Padre Amaro, segunda edição em livro. Essa sim é o texto que nós lemos hoje. Por sinal, não foi esse o texto que a edição crítica seguiu, mas no de 1889. E há pequeníssimas alterações, mas já não é uma nova versão. Isto causa uma grande confusão, evidentemente. Eu, na minha vida de estudante, assistia a colegas meus serem reprovados em exame porque não sabiam bem esta diferença entre edição e versão. Depois, numa prova oral, a pessoa ficava nervosa, era pior ainda. A professora Kelly Silva tinha assim um ar muito severo, reprovava. Pronto. Passou tudo isso. Mas não passou esta complexidade de textos que têm várias versões, ou até,
e é o exemplo que eu vou dar aqui, que tem emendas importantes, que não criam uma nova versão, mas que nos obrigam a pensar, afinal de contas, qual é o texto que eu vou seguir. Isto é importante na hora de fazer uma tese ou uma dissertação. Porque se o candidato não segue uma boa edição, a coisa começa-se a complicar. O que aqui está, e o professor Sérgio Nazar conhece isto bem, é a primeira página do manuscrito das Viagens da Minha Terra, de Almeida Garrett. Que Garrett começou a publicar em 1843. E o que aqui está é um manuscrito já emendado. Deixem-me apenas mostrar aqui alguma coisa dessas emendas. Tem aqui uma coisa magnífica. Claro. Aqui está escrito, devo dizer que a letra de Garrett é uma letra relativamente legível, há muito pior do que isto. Que viaje de roda do seu quarto quem está na Rússia de inverno em São Petersburgo e por aí vai. Mas Garrett escreveu de roda ali por cima depois de ter riscado dentro. Primeiro tinha escrito que viaje dentro do seu quarto. Depois não gostou, riscou e pôs de roda do seu quarto. E assim foi, fazendo alterações ao texto. Eu não sei, talvez ninguém saiba, este manuscrito se corresponde já a uma versão final depois de alguns rascunhos. A professora Ofélia Paiva Monteiro, de quem já vou falar, saberá isso certamente. Na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, está aqui no seu, está todo este manuscrito. Garrett publicou isto primeiro numa revista, na Revista Universal Lisbonense. E as Viagens da Minha Terra, quando Garrett as publicou numa revista, eram provavelmente apenas uma espécie de reportagem de viagem. Uma viagem que Garrett fez a Santarém, em 1843. Santarém fica mais ou menos a 60 km ao norte de Lisboa. Naquela época demorava-se bastante tempo a chegar a Santarém, parte fazia-se de barco no Tejo, depois fazia-se de mula, não havia ainda caminho de ferro para Santarém e por aí fora. E Garrett resolveu escrever as impressões da sua viagem. A viagem tinha um propósito político, de conspiração, um pouco assustador para o poder instituído, que era então uma espécie de ditadura que havia em Portugal. E ele publicou em folhetins, havemos voltar a falar nisto no próximo dia, isto é, em vários capítulos, em vários números da revista Universal Lisbonense, isso que ia publicando. E o que nós temos aqui, na primeira publicação, é que viaja à roda do seu quarto quem está na Rússia de inverno em São Petersburgo, um piemontês, entende-se. Isto é mais ou menos o que está naquele manuscrito, que é como quem diz, a primeira publicação que respeitou o manuscrito. Mas depois, Garrett publicou isto em livro. A publicação na revista foi interrompida, não vale a pena agora contar essa história, não esteve publicada. Em 1846, 3 anos depois, Garrett voltou ao texto e o que está no princípio é que viaja à roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes. Ou seja, o texto já está diferente do que era antes. Não só isso, mas o texto precisa ainda de outro tipo de anotações. O que aqui está é a primeira página correspondente da edição crítica preparada pela professora Ofélia Paiva Monteiro. Ela esteve aqui, não esteve a senhora sabe tudo sobre Garrett, até coisas que Garrett não sabia. Eu já disse isso a ela. E quando ela fez a edição crítica, olhou para estes vários momentos da construção do texto, escolheu o texto que ela achou que era a última vontade do autor, que é o da edição do livro, mas anotou que viaja à roda, está aqui uma nota, dentro é aquela palavra que estava riscada no manuscrito. E assim sucessivamente.
Isto tudo para mostrar o quê? Que um trabalho deste tipo não é apenas um trabalho difícil, porque é, mas é um trabalho em que a esfera literária de dimensão filológica responde a esta questão. É este o texto, digamos, seguro, definitivo, final do autor? Estas questões continuam a ter pertinência, continua a ser necessário fazer edições críticas, porque as edições críticas, de facto, são um instrumento de trabalho muito importante para nós lidarmos com os textos com que temos que lidar. Em todo o caso, e de um modo geral, a história literária hoje está ultrapassada naqueles aspectos em que ela se confunde com uma ficção. Façam o favor de ler este texto. Este texto é um passo de uma biografia dessa de Queiroz, a primeira biografia importante que foi publicada sobre essa de Queiroz. Esta é a terceira edição, a primeira edição foi de 1945. E João Gaspar Simões, que hoje é um crítico historiador praticamente esquecido, tinha também alguma experiência como romancista. E, ao contar a vida e obra dessa de Queiroz, é um calhamaço com 600 páginas. Ao contar os últimos dias, os últimos momentos de vida dessa de Queiroz, escreveu isto que está aqui. Essa de Queiroz morreu no dia 16 de agosto de 1900, depois de uma doença intestinal longa, que se agudizou nesses meados de agosto de 1900. É encomendado para o Instituto Pasteur um soro que lhe será injetado caso ainda venha encontrá-lo com vida. Os olhos do doente cintilam. Talvez esteja a minha saúde, e uma esperança lhe faz entreabrir os lábios num débil e fugaz sorriso. É extraordinário como o homem sabe isto tudo sobre essa de Queiroz. Valia a pena aqui perguntar a João Gaspar Simões o que essa de Queiroz uma vez perguntou ao historiador Oliveira Martins, quando leu em Oliveira Martins coisas deste tipo. E essa de Queiroz, numa carta, perguntou: estavas lá? Viste? O historiador da literatura, portanto, deste tipo de historiografia literária, repito, hoje posto em causa, quando não estava lá, inventava, fazia uma espécie de romance. Algumas considerações finais antes de fazermos o nosso breve intervalo. E que são considerações que nos conduzem a um tipo de reflexão histórica que está para além, não apenas da lógica explicativa, mas também da própria lógica filológica. A história literária que nos interessa é outra, mais moderna, mais recente, tem que ver com o princípio, com a lógica da periodização, tem que ver com o facto de nós podermos fazer intervenções críticas, judicativas, no plano da categorização periodológica, tem que ver com o facto de nós, nos períodos literários, podermos destacar, sublinhar a importância de categorias como a personagem, tem que ver com a necessária ponderação que um quadro histórico-literário se faz em relação a géneros e a subgéneros literários. Por que razão o romance é o grande género do realismo? Por que razão o romance é subvertido e desconstruído no tempo do modernismo? E a personagem com ele? Tudo isto são considerações ainda de natureza histórica, mas não da ordem da explicação primária. Tem que ver com o trânsito, por exemplo, das formas poéticas. A poesia ocidental escreve sonetos há longos séculos, mas não se escreve sempre iguais, não digo do ponto de vista formal, mas do ponto de vista da sua funcionalidade cultural. Tem que ver até com a forma como a história da literatura se articula com as artes plásticas e
com as artes visuais, como o cinema, por exemplo. Tudo isto são questões que eu vou sintetizar num conjunto final, por agora, nesta primeira parte da minha exposição, de textos para os quais chamo a vossa atenção. É um soneto não apenas de Camões, mas camoniano. Pode haver mais camoniano que isto. Idealizante, neoplatónico, etc, etc. Um soneto de celebração do amor como ideia, que busca a forma, mas esta linda e pura semi-ideia. Os camonistas digladiam-se a discutir o que quer dizer semi-ideia, não vou entrar nessa questão. Esta linda e pura semi-ideia, que como o acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. E o vivo e puro amor de que sou feito, como uma matéria simples, busca a forma. Devo dizer que um soneto desse é uma coisa absolutamente extraordinária. Este também é um soneto camoniano, mais conhecido, porventura. Este famoso soneto de Vinícius de Moraes traz consigo a marca camoniana, evidentemente. Não se pode ler este soneto ignorando que existiu Camões. Não estou aqui a falar em influências nem em fontes. Estou a falar num fluxo da história literária que, usando a mesma forma poética, com vários séculos de diferença entre um e outro, retomou a forma poética, retomou a temática, mas desconstruiu a temática com esta nota de ironia ou de paródia, como quiserem, com que termina o soneto. Bem diferente neste aspecto do soneto de Camões. E assim, quando mais tarde procuro quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, ele possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Camões não escreveria isto, Vinícius de Moraes escreveu isto, porque existiu Camões, mas porque era preciso escrever também um soneto, de certa forma, contra Camões. São as primeiras duas estrofes de um longo poema de Cesário Verde, poeta português do século XIX, cujo livro, o livro de Cesário Verde, foi publicado postumamente em 1887. Não existiria, em alguns aspectos, Fernando Pessoa e, sobretudo, Mário de Sá Carneiro, e, sobretudo, Alberto Queiro, mas, sobretudo, não existiria poesia portuguesa moderna sem Cesário Verde, que é o grande fundador da poesia portuguesa. Mas, sobretudo, não existiria um poema como este, ou não podemos ler um poema como este, sem sabermos que a pintura europeia deste tempo transitou de um movimento artístico chamado realismo para um movimento artístico chamado impressionismo. Cesário Verde
quase certeza nunca vi um quadro impressionista. Porque na época, e acreditem os mais jovens que aqui estão, na época não havia reprodução digital, não havia sites de internet, não se via a pintura senão indo ver a pintura. As reproduções eram reproduções em gravura muito imperfeitas. Só que Cesário Verde, sem ter visto poesia impressionista, escreveu num tempo que precisava da lógica do impressionismo para, sobretudo, sugerir impressões, manchas, cromatismos, em vez de fazer um retrato, digamos, pormenorizado de um cenário. É um dos, a meu ver, equívocos mais fortes que algumas esferas da literatura cometem, chamar a Cesário Verde um poeta realista. Cesário Verde está para além do realismo, inevitavelmente, porque aquilo que aqui está é, sobretudo, a impressão fulgurante de quem passa, de quem vai deambulando pela rua e vai colhendo não um retrato pormenorizado de um cenário ou de uma figura, mas sim as impressões que alguma coisa lhe causa. E eu chamo a atenção para dois pormenores destas duas estrofes de Cesário Verde. Primeiro pormenor, no final da segunda estrofe, e como disse, prolonga-se muito, por muitas estrofes deste poema, e a certa altura aparece uma figura a vender produtos da horta que é descrita como se tratasse de um quadro pintado, e já houve quem relacionasse isso com quadros do pintor Archimboldo, e certamente com razão, não que Cesário Verde os tivesse visto, mas precisou, na sua lógica descritiva, de uma linguagem que se aproximava da linguagem da pintura. Dizia ele, reparem no último verso destas duas estrofes, ou entre a rama dos papéis pintados, reluzem no almoço as porcelanas. O que aqui está escrito, o que aqui está representado não são tantas porcelanas, é a luz que salta das porcelanas, a impressão momentânea que se reflete das porcelanas. Primeiro, a maneira de dizer isto é não ser inovando na língua, que é como quem diz, a língua que eu tenho já não me chega para eu dizer a modernidade de uma rua que fere a vista com brancuras quentes, porque é uma rua macadamizada. O último testemunho. Deixem-me dizer-vos alguma coisa sobre este texto, que ele é certamente menos conhecido que os outros. Um dos grandes romances da literatura portuguesa do século XX é o romance Delfim, de José Cardoso Pires, publicado em 1968. E José Cardoso Pires escreveu, mais ou menos ao mesmo tempo em que escrevia o romance, uma memória descritiva. Não sei se aqui o termo memória descritiva tem o mesmo significado que tem em Portugal. Nós, em Portugal, fazemos uma memória descritiva quando, por exemplo, compramos uma casa que ainda não está feita. E então o construtor faz uma memória descritiva. A casa vai ter tantos quartos, as paredes são pintadas de tal forma, as portas têm tal largura. E é preciso ver isto muito direitinho, porque a gente está a pagar uma coisa que ainda não existe. E é para ver se depois a casa bate certo com a memória descritiva. José Cardoso Pires escreveu uma memória descritiva, isto é, como é que eu escrevi este romance? Como é que fui escrevendo este romance? É um longo texto que está publicado no volume de Agora José, tirado evidentemente de um verso do Irmão da
quadrado, e em que Cardoso Pires nos diz alguma coisa do processo de construção do romance. E o que ele aqui nos diz é o seguinte: não é possível ler o Delfim sem conhecer o romance policial e o cinema de Hitchcock. Não é possível ler o Delfim sem saber alguma coisa até de teoria da narrativa, como o que Todorov escreveu num ensaio chamado Estruturas Narrativas. E, portanto, não é possível ler o Delfim e interpretar o Delfim sem o correlacionar com uma série de elementos histórico-culturais outros que estão para além do Delfim. E no caso do Delfim, devo dizer, a relação com o romance policial e com o cinema de Hitchcock é absolutamente fundamental, a começar no facto de o Delfim se iniciar numa cena em que o narrador está a uma janela e dessa janela indiscreta vê aquilo que o. São alguns testemunhos apenas para vos dar a ideia de como continuamos a necessitar de uma reflexão histórica em torno da literatura, mas que agora tem que ver com certos temas que circulam transtemporalmente ao longo dos séculos, com certas formas que circulam também, mas que se vão renovando, com outras representações artísticas que aparecem em certas épocas e que dialogam com a literatura, mesmo quando o escritor eventualmente não tem conhecimento disso, não tem a consciência disso. E, portanto, como esta historicidade gera interações muito diversas das que eram geradas nos primórdios da história literária, para apenas explicar onde vinha a obra literária. E é com tudo isto que se relaciona também uma outra historicidade, que é a da personagem em textos como aqueles 5 de que eu vos falei e que são o corpus central do nosso curso. Eu, por agora, aqui com licença da professora Cristina Batalha, fiquei por aqui para fazermos um tal intervalo e depois disso, então, pedia apenas aos meus alunos que ficassem para termos o tal particular que é necessário para indicações de caráter metodológico, com muita ordem, que não interessam certamente aos restantes, e cuja presença eu de novo vou agradecer. Está bem assim? Obrigado. Então, quanto tempo de intervalo? 10, 15 minutos? 15 minutos, sim senhora. Muito obrigado.